Olá, querido estudante! Tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro vídeo do segundo módulo do curso Plantas Fibrosas do Brasil. Hoje a gente vai começar falando de plantas fibrosas das quais é possível extrair fibras do caule. Essas fibras também são conhecidas como fibras liberianas, e durante o vídeo eu vou explicar o porquê dessa nomenclatura. Dentro dessa categoria de fibras de caule, a gente tem como mais populares o cânhamo e o linho, e várias outras que podem ser aplicadas nas mais diversas indústrias. A gente vai estudar sobre o que exatamente são as fibras liberianas, quais as suas características, qualidades, variedades e principais aplicações. Eu sou a professora Eduarda Bastian, já trabalhei bastante com esse tipo de fibra e vou te acompanhar nessa jornada de aprendizado. Pronto para começar? Então vamos lá! Bom, a gente está começando pelas fibras de caule, porque elas são, depois do algodão, que é uma fibra de semente, as mais utilizadas atualmente em várias indústrias. Fibras de caule tendem a ser mais resistentes e versáteis do que as fibras de folha, por exemplo. São extraídas do caule de algumas plantas. Então, como eu comentei anteriormente, essas fibras também são chamadas de fibras liberianas. E por que esse nome? Porque essas fibras se encontram no líber da planta, daí o nome liberiana. O líber também é conhecido como floema, que é um nome mais comum. O líber ou floema é um vaso condutor responsável por conduzir seiva elaborada das folhas às outras partes da planta. E essas fibras são compostas por um feixe de paredes celulares semelhantes a tubos. Formam uma camada protetora que dá força ao redor da parte central lenhosa do caule e são protegidos por uma cutícula externa que contém ceras e outras substâncias. Então, basicamente, elas se encontram entre a parte mais externa do caule, que seria a epiderme, e a parte lenhosa. Eu fiz essa imagem aqui para mostrar melhor, pegando como exemplo as fibras do cânhamo. Isso aqui seria um corte transversal do caule. Aqui nessa parte verde escura seria a epiderme. Essas bolinhas pequenas seriam os feixes de fibra. Na parte mais clara, temos a parte lenhosa, e no meio, uma parte oca. Deu para ilustrar melhor? E além do cânhamo, quais outras plantas fibrosas a gente tem que podem fornecer fibras liberianas? A gente tem o linho, por exemplo, que é uma das fibras mais antigas já usadas pelos seres humanos. A gente pode citar também o rami, a ortiga, o kenafe, a juta, a malva, algumas plantas do gênero Asclepias, a planta do lúpulo e outras. A verdade é que a gente pode extrair fibras de vários caules de plantas fibrosas ao redor do mundo todo, mas nem todas essas fibras são adequadas para aplicações industriais. As mais utilizadas para aplicação industrial atualmente são o linho, o cânhamo, a juta, a malva e o kenafe. E as principais aplicações dessas fibras incluem a indústria têxtil, contando com vestuário, acessórios e têxteis para decoração, como tapetes, cordas, redes, reforço para compostos e isolamento. Podem também ser usadas para a fabricação de papel e embalagens biodegradáveis. As fibras liberianas têm maior resistência à tração do que outras fibras naturais, por isso geralmente são usadas na produção de têxteis de alta qualidade. A principal função dessas fibras é sustentar a planta, fornecendo força e estrutura para o caule. Todas as fibras liberianas são compostas em maior parte pela celulose. E, além disso, as fibras contêm matéria não celulósica, como a pectina, a lignina e a hemicelulose. Para aplicações industriais, como têxtil, é necessário limpar as fibras celulósicas desses outros componentes, através de processos naturais como a maceração ou processos químicos. A ideia é soltar a fibra celulósica desses outros componentes para que elas fiquem mais limpas e versáteis. Algumas fibras liberianas precisam passar por mais limpeza do que as outras. As fibras com maior quantidade de lignina e hemicelulose, por exemplo, precisam passar por beneficiamentos mais fortes. O processo mais clássico e antigo é o de maceração, que pode ser feito de duas maneiras, por água e por orvalho. Na maceração por água, os caules ficam totalmente submersos em água por mais ou menos 7 a 14 dias, dependendo da temperatura. Na maceração por orvalho, os caules ficam estirados no mesmo campo no qual eles foram colhidos, também por um tempo aproximado de 7 a 14 dias. Assim, os caules contam com a ação de chuva, orvalho, vento, sol e bactérias para um processo semelhante a um apodrecimento, uma fermentação, que vai soltar as fibras daqueles outras ceras e outras substâncias. Mas por serem muito dependentes da natureza e mais demorados,
a indústria começou a usar outros métodos de limpeza e beneficiamento dessas fibras, que incluem processos enzimáticos, químicos e outros. Atualmente, vários pesquisadores vêm buscando alternativas sustentáveis de beneficiamento que sejam rápidas e amigáveis ao meio ambiente. O cânhamo e o linho se destacam nessa categoria de fibras, por terem qualidades superiores e serem aptos a mais tipos de aplicação, incluindo têxteis finos de alto valor. As fibras de urtiga e rami também podem ser usadas na indústria têxtil. A juta e a malva são usadas para têxteis mais grosseiros. Já o kenafe é geralmente utilizado como um reforço para compósitos. Por serem fibras longas, as fibras liberianas acabam sendo super resistentes e duráveis, mais do que fibras curtas como o algodão. Uma peça de linho ou cânhamo, tecida com as fibras em seu estado longo, pode durar séculos. Eu, inclusive, tenho amostras de tecidos que têm mais de século e estão intactos, um de linho e um de cânhamo. Qualquer coisa feita com as fibras liberianas pode durar muito tempo, incluindo as outras aplicações. Tais fibras acabam sendo mais caras do que o algodão, o que faz com que sejam menos comercializadas atualmente. As terras no Brasil são aptas para o cultivo de várias plantas fibrosas, que podem fornecer fibras longas, duráveis e resistentes para as mais diversas aplicações. Linho, cânhamo, urtiga, kenafe, rami, juta, malva, lúpulo, todas essas plantas já foram em algum momento cultivadas por aqui. Atualmente, o cultivo de plantas liberianas no nosso país é focado na juta e na malva, que a gente vai falar com mais detalhes no próximo vídeo. Bom, paramos por aqui o nosso vídeo sobre fibras liberianas. Espero que eu tenha conseguido esclarecer sobre onde se localizam essas fibras dentro da planta e sobre quais as fibras liberianas mais populares atualmente. As fibras liberianas se apresentam como uma alternativa de fonte renovável de material, além de serem biodegradáveis em seu estado natural, o que vem chamando a atenção de todos aqueles que trabalham para um futuro mais sustentável e ecológico, em várias indústrias. Conforme a gente falou durante o vídeo, o Brasil tem um enorme potencial para cultivar, beneficiar e aplicar essas fibras que mencionamos por aqui. No próximo vídeo, a gente vai dar atenção à juta, à malva e ao kenafe, 3 plantas fibrosas que fornecem fibras liberianas aptas a várias aplicações. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.